oração tem que abalar os céus, irmãos. Escuta, abra os ouvidos, esteja alerta. Considera a minha oração, porque eu quero ser ouvido. Deus quer falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Nas profundezas, clama a Deus, invoca a Deus, busca a Deus. A oração é um remédio sem igual. Não despreza a oração. Das profundezas, clama a ti. Olha que coisas básicas, simples. Mas não despreze, não diminua o poder da oração. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Essa é a ferramenta mais poderosa em tempo de angústia. É conversar com Deus, é dialogar com Deus, é entrar na sala dele e bater lá e dizer: eu peço uma audiência com o Senhor, me atende. É dizer isso: eu estou aflito, eu estou desencorajado, eu estou abatido. Toque, 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 bate na porta. Senhor, o Senhor pode me atender? Você tem uma causa, você está aflito, abatido, você tem um processo, você tem que ter um juiz, marcar um horário, uma audiência para atender, julgar a sua causa. Você está com um problema grave de saúde, você tem que marcar uma consulta, ou no SUS, esperar fila horas e horas para ele te atender. Se você tem um problema espiritual, meu irmão, peça uma audiência com aquele que não precisa de hora marcada, que não tem ninguém na fila, que pode te atender, e vai lá e desmonta, desmorona, vai lá e se joga e diz: julga a minha causa. Orar não é ficar falando, não, gente. Quando você ora, há uma transcendência envolvida. O finito se encontra com o infinito, o material com o imaterial. Você entra na sala dele, diante do trono dele. Alguma coisa acontece. Não tem ninguém que vai a Deus e algo acontece. Quando Deus abre os seus aposentos, a sala do seu palácio, quando ele permite essa audiência com ele, algo acontece. O salmista fez isso. Ele apelou para a oração, ele entrou além do véu, no santo dos santos, se debruçou diante de Deus. E olha, e qual era o tipo de oração? Veja só: das profundezas clama a ti, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Que tipo de oração? Era uma súplica. Tem tipos de oração na Bíblia. Nós fazemos orações diferentes umas das outras. A oração que ele fez aqui foi uma súplica. É uma oração intensa. Ele suplicou a Deus, implorou a Deus. Ele foi diante de Deus suplicando. Ele colocou todo o coração dele, toda a alma no que ele estava dizendo. Meu irmão, suplica a Deus, meu irmão. Chora diante do trono de Deus. Geme diante do Senhor. Suplica a misericórdia, suplica o consolo, suplica a intervenção de Deus. Deus há de te responder. Entra no teu quarto, tranca a porta e chora, e geme, e clama, e ora. Você vai ver. Agora o teor da oração. Qual é o pedido que ele faz? Ou o que contém essa oração? Ele diz assim, ó. Verso 2: escuta, Senhor, minha voz, esteja alerta os teus ouvidos. Todo mundo que ora quer o quê? Todo mundo que busca Deus, principalmente num aperto desse. Não é aquela oração assim, então, né? Estou esperando o Senhor. Não, é algo imediato. Quando você ora a Deus, você espera ser atendido, você espera ser ouvido, você espera ser respondido. Ele diz: Senhor, escuta, Senhor, escuta a minha voz, Senhor. Estejam abertos os teus ouvidos, escuta. O que é o escuta aqui? Deus não escuta, Deus estava surdo, Deus estava lá na China, aí você falou muito baixo, ele não ouviu.
Não é isso, escuta é: considera a minha oração, Senhor. Olha para o meu estado. O Senhor não está vendo tanto que eu estou sofrendo. O Senhor não está vendo a minha condição, Deus. E considera o meu clamor. Olha para a minha situação, Deus. Irmãos, o salmista está ensinando como é que a gente vai diante de Deus. Ele está dizendo que você tem que usar argumentos para falar com Deus. Não é chegar: Senhor Deus, amém. Ele está dizendo que eu preciso argumentar. Primeiro, eu oro e eu vou até Deus e não corro. Eu não me escondo, eu vou até Ele. Segundo, eu uso a oração. Terceiro, como eu uso? Eu argumento com Ele. Eu digo, considera. Não é assim numa audiência, não é assim no médico. Você está lá no Janjão. Misericórdia, você precisar daquilo, mas precisar, tem outra opção. Você está no Janjão. Tem 40 pessoas. Tem que a ordem de espera. Não tem a ordem de espera? Mas existem alguns casos que passa na frente. Não passa na frente? Qual é o que passa na frente? Os casos mais urgentes. Você senta lá, tem 40. Aí um cortou o pé, outro está com dor de cabeça, outro problema na pressão. Aí você chega um outro lá, que aconteceu um acidente. Se ele sentar lá e não falar nada, e tiver 40 na frente dele, que hora que vai ser atendido? Depois que os 39 for atendido. Para ele ter urgência, o que ele faz? Ele vai lá no guichê e diz assim: moça, eu estou com meu filho aqui, que acabou de cair do muro e quebrou a perna, atende ele, põe ele na frente. Aí a mulher vai pegar e vai colocar ele na frente. O salmista está dizendo aqui para você fazer isso, coloca ênfase. Ele está dizendo: considera, Senhor, olha para o que eu estou passando, olha para o que eu estou sentindo, olha para a minha família, Senhor, olha para cá, volta teus olhos para cá, Senhor, atenta, Senhor. Nós precisamos aprender a orar assim, irmãos. Nossa oração tem que abalar os céus, irmãos. Nossa oração tem que expressar o nosso coração, irmãos. Nós temos que colocar em palavras o que está dentro da nossa alma. E Ele está aqui: escuta, abra os ouvidos, esteja alerta, considera a minha oração. Por quê? Porque eu quero ser ouvido. Você já orou assim? Responde. Você não deve só orar a Deus, amém. Você ora depois, você pede: responde a minha oração, Deus. Eu não te pedi, responde a minha oração. Agora, o salmista vai usar mais argumentos na oração. Ele vai convencer Deus de respondê-lo. Ele orou e fez o pedido. Agora ele vai dizer para Deus por que Deus tem que responder ele. Ele vai usar alguns argumentos para tentar convencer Deus por que Deus tem que respondê-lo. E ele aqui dá 2 motivos. Veja só o verso 3. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Verso 4. Contigo, porém, está o perdão, para que seja temido, ou para que te temam. O salmista aqui, presta atenção, ele suspeita que a condição dele pode ser em razão de algum pecado. Por isso ele vai mencionar no verso 3, no 1 e no 2 é uma oração toda de angústia. No 3 ele envolve o pecado na oração. Se observares a iniquidade, e ele está suspeitando que a condição dele foi causada pelos seus pecados, ou por alguma espécie de pecado. Aqui nós já temos o primeiro ponto que você não pode descartar. Quando nós estamos passando situações terríveis, a maioria das vezes nós só nos vitimizamos e queremos a solução. Muitas vezes nós não paramos para pensar na causa.
talvez a causa da angústia de alguns pode ser o pecado. Pode ser pecados pessoais nossos, que nós não estamos percebendo, assimilando, atentando. E o salmista colocou essa possibilidade. Só que aí, mesmo que seja pecado, olha a ousadia, o discernimento desse homem. Ele vai argumentar, ainda assim, eu quero que o Senhor me responda. E ele diz assim, ó, se observares, Senhor, iniquidade de alguém, quem subsistirá? Observar aqui é considerar. Considerar. Ele então dá dois motivos. Primeiro motivo, Senhor, se a condição que eu estou sofrendo e o que me impede de ser ouvido for pecado, então vamos lá, se for para o Senhor considerar o pecado como o Senhor deve considerar, santo como o Senhor é, justo, não vai sobreviver ninguém, o Senhor vai ter que matar todo mundo na terra. Se for para olhar para o pecado como ele é, e com os olhos santos que o Senhor tem que destruir toda a raça humana, não vai sobrar nenhum, Senhor. É isso que ele vai dizer. Se o Senhor for aplicar sua justiça completa, o Senhor tem que destruir toda a raça humana. Então o que ele está dizendo aqui? Ó, se observares, se considerar a iniquidade, quem subsistirá? O salmista diz assim, eu sei que o Senhor conhece todos os meus pecados, eu sei que eu posso ter falhado, eu sei que a causa do meu infortúnio possa ser meus pecados, mas eu peço, não considera eles. Porque se o Senhor considerar todos os pecados de todos os homens, não vai sobrar ninguém. Não considera. Isso que ele vai pedir. Não considera. Eu posso orar, eu posso ter esse atrevimento. Eu sei que eu sei que eu olho para o meu coração, eu me entristeço, eu sei que eu falhei ontem como marido, eu falhei como uma esposa bíblica, eu sei que eu tenho falhado com o Senhor, eu sei que o meu coração já murmurou, praguejou, cobiçou, eu sei que existe a opção do perdão. Eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que em Ti há eternas misericórdias, e as Suas misericórdias permeiam todas as Suas obras. É por isso que eu digo, não considera, eu sei que existe essa opção. Olha lá, contigo porém está o perdão, há essa opção em Deus. Deus é misericordioso. E o que é ser misericordioso? Não dar a nós o que nós merecemos. Quantas vezes eu mereci, mas a misericórdia ela é grande demais. Eu não merecia estar respirando, ter mulher, ter filhos, ter saúde, mas a misericórdia dele me poupa. Ele é misericordioso. Então, o segundo argumento, por que ele tem que ser ouvido? Primeiro, se for para considerar de todo mundo, não vai sobrar ninguém. Se você gostou do vídeo, então, estarei deixando esse outro, para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas, é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.